O sol era uma fornalha implacável, não o sol amigo do plantio, mas o sol carrasco que rachava a terra e os corações. E ali, na minúscula sala de taipa, onde o cheiro de pó e desilusão era mais denso que o ar, as palavras caíam como pedras sobre Maria Flor. Você é seca demais para amar, Maria Flor. Não foi um murmúrio, mas um trovoar. A voz da tia-avó bem-vinda, que parecia ter a idade da própria Caatinga, vibrou no ambiente, cada sílaba carregada de uma amargura que antecedia gerações. Os olhos dela, injetados e opacos como pedras de rio em tempo de estiagem, fitavam Maria Flor com uma estranha mistura de pena e desprezo. Seu coração é um cactus sem flor, minha filha. É espinho puro, e homem nenhum vai querer espinhos. Maria Flor, com seus 20 anos recém-completos, sentiu o ar rarear, não pela temperatura sufocante, mas pelo frio que de repente a invadiu. Era um frio que vinha de dentro, um arrepio que percorria sua espinha, confirmando o que ela já sabia, mas se recusava a aceitar. As risadas abafadas de suas primas, sentadas nos bancos de madeira ao redor, ecoaram pela sala. Uma orquestra cruel, de confirmação. Madalena e Carminha, com suas tranças fartas e risadas fáceis, trocavam olhares cúmplices, divertidas com o espetáculo. Elas sim, eram flores que desabrochavam, beijadas pelo sol e pela promessa de noivos e festas. Maria Flor, por outro lado, era a seca, a avessa, a que não se encaixava. Desde pequena, a sombra dessa sentença a perseguia como a poeira nos dias de vento forte. Não chorava nas despedidas como as outras crianças. Não ria com a mesma espontaneidade diante das brincadeiras, enquanto as meninas da vizinhança suspiravam pelos primeiros rapazes. Maria Flor sentia esse universo à parte, observando-os com uma curiosidade quase científica, mas sem a centelha da paixão. A paixão, para ela, parecia uma língua estrangeira, um mistério insondável. Seria ela amaldiçoada? Essa pergunta corroía, um verme silencioso em sua alma, a memória de uma cena antiga, quase esquecida, irrompeu em sua mente. Ela tinha talvez 7 anos. A avó, uma mulher de mãos calejadas e olhar doce, tentava ensiná-la a bordar. Desenhe uma flor, Maria Flor, disse a avó com um sorriso. Maria Flor, com a linha e a agulha nas mãos pequenas, desenhou um cacto solitário, mas com uma única e minúscula flor despontando de um dos seus braços espinhosos. A avó, em vez de elogiá-la, suspirou. Mas, minha flor, as flores de verdade têm pétalas macias. Naquele dia, Maria Flor sentiu que havia algo de errado com ela, algo que a tornava diferente, talvez defeituosa. As palavras da tia-avó bem-vinda não eram novas, mas hoje carregavam um peso diferente. Seu destino é a solidão, Maria Flor. Um deserto sem oásis. Ninguém vai querer regar o que já nasceu seco. Cada olhar de pena das vizinhas, cada comentário velado sobre sua calma excessiva, ou sua falta de jeito para as coisas do coração, era uma pedrada em sua alma já marcada. Ela era a prova viva de uma teoria familiar, que algumas pessoas nascem para serem sozinhas, destinadas a ver a vida dos outros desabrochar, enquanto a sua própria murcha em silêncio. Um calor subiu por sua face, mas não era o calor da vergonha. Era uma fúria silenciosa, um vulcão adormecido que as palavras da tia-avó bem-vinda, sem saber, acabavam de cutucar. Maria Flor respirou fundo, tentando conter o tremor em suas mãos. Ela podia aceitar a solidão, talvez até abraçá-la como uma velha conhecida, mas ser condenada ao Alá, ser vista como incapaz de sentir, isso era um fardo que ela se recusava a carregar. A voz da tia-avó continuou, um lamento que parecia uma profecia. Sua mãe também tinha um pouco dessa frieza, mas vó, minha sobrinha, você é a própria pedra. Maria Flor cerrou os punhos. Sua mãe, morta no parto, era uma lembrança difusa, um cheiro de alfazema e um sussurro distante. Aquelas palavras eram um eco da tristeza que rondava sua origem, um fardo que a acompanhava desde o nascimento. Seria a frieza uma herança, um castigo? De repente, um movimento na pequena janela, protegida por uma cortina esfarrapada, chamou sua atenção. Uma borboleta azul, daquelas raras que apareciam apenas depois de uma pequena chuva, pousou na vidraça. Suas asas de um azul vibrante contrastavam com a poeira e a desolação do lado de fora. Maria Flor sentiu um lampejo de esperança. Aquele pequeno ser, tão frágil e belo, existia em meio à aridez. Poderia ela também, como a borboleta, encontrar beleza e vida em um lugar onde todos esperavam apenas a seca? As primas riam,
A tia-avó suspirava suas predições sombrias, mas Maria Flor sentia algo se acender dentro dela. Não era raiva destrutiva, mas uma determinação gélida. Eles a viam como um deserto, mas o deserto, ela sabia, guardava segredos, águas subterrâneas, flores que desabrochavam sob a lua e uma resistência inabalável. Mal sabiam eles, ali sentados em sua zona de conforto e julgamento, que o sertão, em sua brutalidade e mistério, guardava surpresas para corações que ousassem florescer onde ninguém esperava, e que às vezes, a mais intensa das paixões, nasce no lugar mais inesperado. A borboleta azul bateu as asas, um lampejo de cor no crepúsculo que se anunciava. Maria Flor desviou o olhar da janela, fixando-o na porta. Algo, ela sentia, estava prestes a mudar, e que, talvez, a verdadeira história dela, a história de uma flor que se recusava a murchar, estava apenas começando. O sol da manhã, que no sertão se anunciava com um clarão quase violento, encontrou Maria Flor de pé, imersa em seus pensamentos. As palavras da tia-avó bem-vinda, ditas na tarde anterior, ainda ecoavam em sua mente, não como um grito, mas como um sussurro insistente. Você é seca demais para amar. Ela tentava se convencer de que eram apenas ecos de um passado de dores familiares, de uma maldição que pairava sobre as mulheres de sua linhagem, menos mulheres fortes, mas que pareciam carregar um fardo de desilusão. Mas, por mais que tentasse, a dúvida se aninhava em seu peito, uma semente árida em solo fértil. Maria Flor se dedicava à lida da casa com uma diligência quase ritualística, varrer o chão de terra batida até que nenhum grão de poeira ousasse desafiar sua ordem, preparar o café ralo com a precisão de quem mede cada gota de vida. Seus gestos eram contidos sem desperdício de energia, refletindo a economia de recursos que a própria caatinga impunha, enquanto as outras moças da idade passavam horas se enfeitando ou fofocando à sombra de uma mangueira. Maria Flor encontrava refúgio nas tarefas. Era nas mãos, no toque da agulha, que bordava delicados desenhos de pássaros e flores, ironicamente. Flores que ela encontrava um tipo de paz, os bordados aprendidos com a mesma avó que suspirara com seu desenho de cacto. Eram seu único luxo, um desabafo silencioso de uma alma que ansiava por beleza. Ela cuidava das poucas cabras que teimavam em resistir à seca implacável. Element com galhos secos e folhas de jurema, buscando em cada animal a resposta para a própria resiliência. Enquanto as cabras pastavam no chão rachado, Maria Flor observava o horizonte, onde o céu e a terra se encontravam em uma linha indistinta. Seus olhos, da cor do mel claro sob o sol forte, carregavam uma melancolia que ninguém entendia. Para a família e para os poucos vizinhos, essa melancolia era apenas mais uma prova de sua frieza, sua incapacidade de expressar o que sentia. Não havia choro fácil em seus olhos, nem sorrisos largos que iluminassem o rosto. Se existia, estava oculta, como as águas subterrâneas, que o sertanejo busca desesperadamente. Ela ansiava por algo que a tirasse daquela rotina de suspiros velados e acusações disfarçadas de conselhos. A vida na pequena comunidade era previsível, um ciclo de secas e raros anos, chuvas passageiras. Os dramas eram sempre os mesmos: a falta d'água, a doença de um animal, as fofocas que se espalhavam mais rápido que o fogo no mato seco. Maria Flor sentia-se presa, não por paredes, mas por expectativas. Esperava-se que ela fosse dócil, que encontrasse um bom marido, que formasse família. Mas como poderia ela, a seca demais para amar, atender a essas expectativas? Solidão era uma companheira constante. Não a solidão que amedronta, mas a que se instala, que se torna parte da paisagem. Ela conversava com o vento, com as poucas estrelas que furavam o céu noturno como escabras. E em segredo, conversava consigo mesma, em busca de respostas. Para a inquietude que a movia, o desejo de ser compreendida, de sentir um afeto verdadeiro, era um murmúrio que ecoava em seu peito, um rio subterrâneo que ninguém via, uma sede que nem toda a água do mundo conseguiria aplacar se não viesse acompanhada de aceitação. Havia momentos, porém, em que a esperança teimava em brotar, como as flores efêmeras que surgiam após uma gota de chuva. Eram momentos breves, mas intensos, em que Maria Flor se permitia sonhar com um mundo onde sua calma não fosse confundida com indiferença, onde sua introspecção não fosse sinônimo de ausência de sentimentos. Ela se pegava imaginando um olhar, um toque, não a julgasse,
que a visse para além das palavras cruéis da família, um olhar que enxergasse o que havia de vida e de desejo em seu coração, por mais que este parecesse coberto por uma camada de poeira e resignação. Naquela tarde, enquanto o sol descia, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, Maria Flor caminhou até a pequena rocha que servia de mirante para o horizonte. Sentou-se, observando a imensidão da caatinga. O vento trazia o cheiro de terra molhada de alguma chuva distante, um alento fugaz. Ela fechou os olhos, respirando fundo, e as palavras de sua tia-avó vieram novamente, desta vez mais suavemente, quase como uma prece. Você é seca demais para amar. Mas algo era diferente agora. A imagem da borboleta azul, do dia anterior, um ponto de vida em meio à aridez, surgiu em sua mente. Ela não era um deserto, ela era a caatinga, dura por fora, resistente, mas com uma beleza singular e uma força inabalável. Havia vida nela, sim. Havia a possibilidade de florescer, mesmo sob as condições mais adversas. Maria Flor sabia que sua vida precisava de um ponto de virada. Inação, a aceitação passiva das sentenças alheias, estava sufocando mais do que a própria seca. Ela queria provar, não aos outros, mas a si mesma, que as palavras da família estavam erradas, que seu coração não era um cacto sem flor, que talvez, apenas talvez, um amor pudesse desabrochar onde menos se esperava. Acolheu de sejo, antes o murmúrio, agora começava a ganhar força, a se tornar uma correnteza subterrânea, pronta para emergir e quebrar a aridez que a cercava. Ela só não imaginava que a mudança viria de forma tão inesperada, personificada, em um homem que, à primeira vista, parecia tão bruto e desapegado quanto a própria terra. O sol já começava sua descida preguiçosa no horizonte do sertão, tingindo o céu com tons de laranja queimado e púrpura. O fim de tarde, geralmente um momento de alívio e descanso para a alma, trazia consigo apenas a promessa de mais uma noite silenciosa para Maria Flor. Ela estava na beira do pequeno roçado, observando as poucas fileiras de milho teimarem em crescer na terra sedenta, quando um som rompeu a quietude habitual. Não era o canto melancólico da coruja nem o zambido, distante de insetos. Era um grito forte, rouco, quase animalesco, que rasgou a monotonia do fim de tarde como um raio rasga o céu em dia de trovoada. O som vinha da estrada de terra que serpenteava à distância, um caminho empoeirado que ligava a pequena comunidade a um mundo maior e, na maior parte do tempo, esquecido. Maria Flor ergueu a cabeça, seus olhos de mel fixos no ponto de onde o grito partira. O coração, que a família insistia ser seco, deu um sobressalto. Ela não sentia medo, mas uma curiosidade quase febril, uma ruptura na rotina, que para ela era tão bem-vinda quanto a água da chuva. De repente, uma nuvem de poeira se ergueu no horizonte, crescendo rapidamente. Em maio, ela, a figura de um cavalo, disparou pela estrada, parecendo um relâmpago marrom contra o dourado do entardecer. Em seu lombo, um vaqueiro corpulento, com o corpo moldado pela lida pesada e a pele curtida pelo sol implacável do sertão. Seus cabelos escuros, presos por um lenço gasto, esvoaçavam ao vento, e sua camisa de algodão, encharcada de suor, aderia ao corpo musculoso. Ele vinha em disparada, parecendo fugir de algo ou perseguir. Havia uma intensidade em seus movimentos, uma força bruta que parecia capaz de mover montanhas. Maria Flor nunca tinha visto um homem com tamanha presença. Na comunidade, os homens eram mais contidos, resignados com a dureza da vida, ou ruidosos apenas em festas e brigas de bar. Mas aquele vaqueiro, ele era diferente. Parecia selvagem, indomável, como a própria caatinga em sua forma mais intocada. E então ele se aproximou, e o grito se repetiu, desta vez mais inteligível. Volta, peste! Volta, boi desgraçado! Ele estava a tanger um boi desgarrado, um touro imponente de chifres longos, que corria à frente, desafiando a autoridade. Do vaqueiro, o cavalo parou bruscamente a poucos metros de onde Maria Flor estava, levantando mais uma nuvem de poeira que a fez tossir. O vaqueiro desceu, seus movimentos rápidos e precisos, sem um fôlego sequer de cansaço. Ele era alto, com ombros largos e mãos grandes, calejadas pela corda e pelo açoite do tempo. Seus olhos, de um castanho escuro quase preto, eram profundos, e expressavam uma mistura de irritação e determinação. Ele lançou um olhar para Maria Flor, um relance rápido que a avaliou de cima a baixo, antes de voltar a atenção para o boi que se afastava. Era Zeitrová. O nome já era uma lenda na região.
um eco de sua reputação, conhecido por sua fama de bruto, por não levar desaforo para casa e por ser um dos vaqueiros mais destemidos e hábeis de toda a região. Suas terras ficavam a alguns bons dias de viagem dali, e sua presença tão perto era, no mínimo, incomum. Zé Trovão era um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes. Sua brutalidade era lendária, mas também o era sua honestidade, sua palavra que valia mais que qualquer documento assinado. Maria Flor o observou enquanto ele, com uma agilidade surpreendente para seu tamanho, laçava o boi teimoso. Havia algo nele que a intrigava. Seus modos eram rudes, sim, contrastando vivamente com a delicadeza de Maria Flor, com seus bordados e sua voz suave. Mas havia uma autenticidade nele, uma falta de rodeios que de alguma forma a atraía. Ele não tentava esconder quem era, não se preocupava com a opinião alheia. Era o que era, e ponto. Quando Zé Trovão finalmente dominou o animal, amarrando-o a uma árvore próxima, ele se virou para Maria Flor novamente. Seus olhos a encontraram, e desta vez o olhar foi mais longo, mais perscrutador. Não havia pena. Ali, nem o escárnio que ela estava acostumada a ver nos olhos dos homens que a julgavam seca. Havia apenas curiosidade, uma faísca de algo inominável, que a fez prender a respiração. Perdão pelo alvoroço, moça. Esse touro é teimoso como uma mula velha, disse ele, a voz grave e rouca, como o trovão que lhe dava o nome. Não havia um pedido de desculpa genuíno, mas uma constatação. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão, e Maria Flor notou uma cicatriz fina que cruzava sua sobrancelha, um detalhe que adicionava ainda mais mistério à sua figura. Maria Flor apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Garganta estava seca, não pela poeira, mas pela intensidade daquele encontro. A presença de Zé Trovão era avassaladora, preenchendo o pequeno pedaço de sertão com sua energia. Ele era a personificação da força bruta da natureza, e ela a delicadeza resistente de uma flor que teimava em brotar em terra rachada. O silêncio entre eles, que antes era apenas a ausência de som, agora estava carregado de uma tensão quase elétrica. Zé Trovão não desviou o olhar. Ele a estudava, seus olhos parecendo sondar a alma de Maria Flor, como se tentasse decifrar um enigma. E Maria Flor, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu exposta e vulnerável, mas vista de uma forma diferente para além dos rótulos de sua família. A imagem da borboleta azul, que lhe trouxera esperança no dia anterior, pareceu voar por sua mente novamente. Aquele homem, tão diferente de tudo o que ela conhecia, representava uma ruptura, uma tempestade que se anunciava no seu horizonte pessoal. Ele era o oposto do que ela buscava em seus sonhos mais recônditos, mas havia algo em sua presença que a atraía como um imã. O sertão, em sua vastidão e imprevisibilidade, acabava de apresentar a Maria Flor um novo personagem em sua história. Um vaqueiro bruto, de olhar desafiador, que parecia ter vindo do nada para quebrar o ciclo de sua solidão. Mal sabia Maria Flor que aquele encontro fortuito não era apenas um susto de fim de tarde, mas o prenúncio de uma jornada onde o amor floresceria nos lugares mais improváveis, desafiando todas as sentenças e maldições. O grito no horizonte não era apenas o de um boi desgarrado, mas o do destino, chamando por Maria Flor para uma nova e intensa aventura. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar a jornada de Maria Flor e Zé Trovão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e seguir nossas redes sociais. Sua companhia é muito importante para nós. E para que possamos nos sentir ainda mais próximos, que tal deixar um comentário, nos contando de onde você é e qual o seu nome? Queremos saber quem está com a gente nessa aventura. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. O sol já ia alto no dia seguinte, pintando o céu de um azul tão intenso que parecia lavar a alma, mas não a poeira que teimava em grudar em tudo. Maria Flor, com a memória do encontro com Zé Trovão ainda fresca na mente, sentia uma estranha, enquanto que não era medo nem apreensão, mas uma antecipação que a fazia prestar atenção em cada sussurro do vento, em cada vulto no horizonte. A rotina, antes um refúgio, agora parecia pequena demais. Ela estava com as cabras, guiando-as para a parte mais rala do pasto, onde alguma vegetação resistente ainda oferecia um pálido alimento. Seus pensamentos vagavam, revisitando o olhar de Zé Trovão, sua voz grave,
a força quase selvagem que emanava dele. Era um contraste tão gritante com os homens que ela conhecia menos os pacatos vizinhos. Os primos que viviam sob o jugo da tia-avó, bem-vinda a menos que a mente de Maria Flor, se debruçava sobre ele como sobre um livro, recém-descoberto. Ela, que sempre fora a observadora silenciosa sem chiacei, agora no centro de algo, por menor que fosse. Foi então que o destino, ou o acaso, teceu a trama novamente. Um ruído diferente se fez ouvir, não o balido das cabras, mas um tropel mais pesado, acompanhado de latidos incessantes de cachorros. Maria Flor ergueu a cabeça, o coração dando um pulo. Lá ouviram o Zé Trovão e seu gado. Uma manada considerável de bois e vacas se aproximava, levantando uma nuvem de poeira que se espalhava pelo ar seco. O problema, o gado se dirigia para as terras da família de Maria Flor. O rebanho de Zé Trovão, conhecido por sua robustez e por ser um dos maiores da região, avançava sem cerimônia sobre a propriedade. Os cães do vaqueiro, experientes e incansáveis, latiam e tangiam os animais, mas parecia que o rumo já estava traçado. Maria Flor sentiu um calafrio. As terras de sua família Embra-Palbres eram tudo o que eles tinham. A invasão do gado significava pisoteio da pouca plantação, estrago da cerca e, pior, o perigo para suas próprias cabras. Zé Trovão vinha logo atrás, montado em seu cavalo, observando o movimento do gado com a atenção de um caçador. Seus olhos varreram a paisagem e, de repente, encontraram Maria Flor. Não havia surpresa em seu olhar, mas uma aceitação resignada. Parecia que ele já esperava o confronto, ou talvez até o procurasse. O vaqueiro desmontou com agilidade, que a impressionara no dia anterior, sua figura imponente dominando a paisagem. Ele andou em direção a ela, os passos firmes, levantando pequenas nuvens de pó a cada movimento. Maria Flor não recuou. Seus olhos de mel, geralmente velados por uma certa melancolia, agora ardiam com uma resolução silenciosa. Sugr está invadindo nossas terras, vaqueiro, disse Maria Flor. Sua voz surpreendentemente firme, sem um traço do tremor que sentira na presença dele no dia anterior. Ela, que não costumava confrontar ninguém, sentiu uma força nova em suas veias, uma veemência que até ela mesma desconhecia. A defesa de sua terra e de sua família, mesmo que esta julgasse, era um instinto que falava mais alto que qualquer receio. Zé Trovão parou a poucos metros dela. Seus olhos escuros a fitaram, e Maria Flor percebeu um lampejo de admiração. Por trás da carranca séria, o gado procura água, moça, e a de cá é mais perto, respondeu ele. A voz grave, sem um pingo de remorso. Sua explicação era pura e simples, a lógica do sertanejo que prioriza a sobrevivência. Não isso que deve invadir o que é dos outros, retrucou Maria Flor, sua voz ganhando volume. Seu gado vai estragar o pouco que temos. Ela apontou para as cercas já danificadas, para as pegadas pesadas que já marcavam o chão, onde suas primas plantavam umas poucas sementes de feijão. O confronto era inevitável. Os cães de Zé Trovão pararam, observando a cena, quase como se esperassem o desenrolar daquele embate inusitado. Zé Trovão, acostumado a impor sua vontade, a resolver as coisas com a força ou a astúcia, estava diante de uma mulher que o encarava de frente, sem medo, defendendo seu terreno com uma convicção surpreendente. A faísca que ela sentira no dia anterior se tornou um pequeno incêndio. E o que a mocinha vai fazer? Me expulsar com seu bordado? Zé Trovão ironizou, um leve sorriso brincando nos cantos de sua boca, mas seus olhos permaneciam sérios. Ele não estava zombando dela, mas testando-a, medindo sua fibra. Eu vou defender o que é meu e de minha família, respondeu Maria Flor sem hesitar. Ela sabia que estava em desvantagem, uma mulher sozinha contra um vaqueiro corpulento e seus cães, mas havia algo em seu espírito que se recusava a ceder. A condenação da tea-avó, a imagem de seca e fria, de repente pareciam distantes, irrelevantes. Naquele momento, ela era apenas Maria Flor, a mulher que defendia sua terra. Zé Trovão a estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto, sua postura ereta, a determinação em seus olhos. Ele esperava ver hesitação, medo, lágrimas, talvez, mas não havia nada disso. Apenas uma calma que para ele era fascinante. Uma calma que ele, em sua vida de brutos e bois, nunca havia encontrado em uma mulher. Muito bem, moça, disse ele, sua voz um pouco menos áspera. O gado
será retirado. Mas você tem pulso forte, mais do que aparenta. Suas palavras não eram um elogio, mas uma constatação de fato, uma espécie de reconhecimento. Eld, um assobio agudo, e os cães, obedientes, começaram a tangenciar os bois para fora das terras invadidas. Maria Flor observou-o, surpresa com a facilidade com que ele cedeu. Não houve briga, não houve gritaria, apenas um reconhecimento mútuo, de força. Quando o último boi saiu da propriedade, Zé Trovão montou em seu cavalo, mas não partiu imediatamente. Ele a olhou novamente, um brilho nos olhos, que ela não soube decifrar. Era um brilho de desafio, de curiosidade, de algo novo. Sua terra é forte, moça, como você, disse ele, antes de dar as costas e partir, deixando Maria Flor sozinha na poeira do sertão, com a mente fervilhando. As palavras de Zé Trovão ecoavam em seus ouvidos. Não a seca, não a fria, mas a forte. Era a primeira vez que alguém a via dessa forma. Aquele encontro, nas entranhas da Caatinga, não era apenas um conflito de terras, mas o início de algo muito maior. Aquele homem, que a comunidade chamava de bruto, havia visto em Maria Flor algo que sua própria família, sua maiópia, se recusava a enxergar. A poeira começou a assentar. O sol se preparava para si, mas Maria Flor sentia que o ar ao seu redor ainda vibrava. O inesperado havia acontecido. O confronto se transformara em uma espécie de reconhecimento. E no corocal da seca demais para amar, uma pequena semente de esperança, regada pela admiração de um vaqueiro bruto, começava a brotar. O mistério de Zé Trovão agora se entrelaçava com o seu próprio, prometendo uma trama que o sertão, em sua sabedoria milenar, estava prestes a desvendar. O crepúsculo daquele dia pintou o sertão com cores mais vibrantes que o usual, como se a natureza celebrasse o inusitado encontro. Maria Flor voltou para casa com a mente fervilhando. As palavras de Zé Trovão, sua terra é forte, moça, como você, ecoavam em sua alma, um bálsamo para as feridas abertas pelas acusações familiares. Pela primeira vez, alguém a enxergara não como seca ou fria, mas como forte. Essa percepção, vinda de um homem que exalava uma bruta autenticidade Iramchuk, um presente inesperado. Ela passou a noite em claro, o sono fugindo como a água em solo ressecado. A imagem de Zé Trovão, imponente e direto, preenchia seus pensamentos. Os vaqueiros que ela conhecia eram homens rudes, mas ele possuía uma gravidade, um mistério que a atraía e a intrigava ao mesmo tempo. Ele não pediu desculpas, não se desculpou por ser quem era, ele simplesmente era, e isso de alguma forma a cativava. Na manhã seguinte, a notícia da invasão do gado de Zé Trovão já havia se espalhado pela pequena comunidade. A tia-avó bem-vinda, sentada na cadeira de balanço, abanava-se com um leque de palha, seu rosto vincado pela preocupação e pela fofoca. Esse Zé Trovão é um desajuizado, invadindo as terras dos outros assim, resmungava. E você, Maria Flor, não deveria ter ido lá sozinha. Mulher direita, não se exponha a um homem desses. As primas, Madalena e Carminha, ouviam atentamente, seus olhos curiosos e cheios de uma malícia velada. O murmúrio sobre a Maria Flor, que enfrentou o vaqueiro bruto, era o assunto do dia. Maria Flor, contudo, permanecia impassível, seu rosto uma máscara de calma, que a família confundia com frieza. As palavras da tia-avó já não a atingiam com a mesma intensidade. Ela sentia uma nova camada de proteção ao redor de si, construída a partir do reconhecimento que Zé Trovão lhe havia dado, enquanto ela ajudava a remendar a cerca danificada pelo gado, uma tarefa que exigia força e destreza. Um vulto surgiu no horizonte novamente. Era ele, Zé Trovão, montado em seu cavalo, aproximava-se com a mesma imponência do dia anterior. Ele não vinha acompanhado de gado dessa vez, apenas de si mesmo e de uma aura de determinação. O coração de Maria Flor deu um salto, mas ela manteve a compostura, fingindo concentrar-se na cerca. Zé Trovão desceu do cavalo a poucos metros dela, seus olhos escuros fixos nela. Não havia raiva em seu olhar, nem a irritação do dia anterior. Havia algo mais profundo, algo que Maria Flor não conseguia nomear. Bom dia, moça, disse ele, sua voz grave soando como um estrondo na quietude da manhã. Vim ver o estrago e também fazer uma proposta. Maria Flor levantou-se, as mãos empoeiradas, e o encarou. Que proposta, vaqueiro? Sua voz era calma, mas por dentro, uma curiosidade ardente a consumia. Zé Trovão a estudou,
um leve sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Volcatem, pulso firme, Maria Flor, e um olhar que não se dobra. Eu, acostumado a impor minha vontade, fiquei intrigado com a sua. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Você não é como as outras moças desta banda. Elas correm, se encolhem. Você me enfrentou. Maria Flor sentiu um calor subir por seu rosto, mas não era de vergonha. Era uma emoção nova, um reconhecimento de sua individualidade, que a deixava ao mesmo tempo constrangida e estranhamente feliz. Você me intrigou, Maria Flor, continuou o Zé Trovão, sua voz se tornando mais séria. Dizem por aí que você é seca demais para amar, que seu coração é um deserto. Ele pronunciou as palavras com uma estranha reverência, como se estivesse citando uma lenda. Maria Flor sentiu um aperto no peito. Ele sabia. Os boatos haviam chegado até ele, mas Zé Trovão a surpreendeu novamente. Eu vejo diferente. Ilve, uma mulher forte, uma mulher que floresce em um lugar que mataria qualquer um. Uma flor do Mandacaru. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas em um gesto aberto. Eu não quero pedir desculpas pelo meu gado. Quero propor um desafio. Maria Flor franziu a testa, curiosa. Que desafio? Eu tenho um rebanho de gado bravo lá para as minhas terras. Touros que ninguém consegue domar. Tenho pouca gente para me ajudar na lida. Preciso de alguém com coragem, com fibra, alguém que não se assuste com um trabalho duro e com perigo. Ele a olhou diretamente nos olhos, e não havia escárnio, apenas uma seriedade profunda. Aceita me ajudar na lida, Maria Flor? Provar para si mesma, e para esses que falam tanto, que você não é seca, mas forte, que você pode mais do que... Els Magnum. A proposta de Zé Trovão a pegou completamente de surpresa. Ajudar um vaqueiro, na lida com gado bravo, era um trabalho de homem, sujo, perigoso. Sua família a deserdaria, a condenaria ainda mais. Mas o convite dele tão direto, e despido de segundas intenções, despertou algo nela. Era uma chance de provar sua força, de desmentir as palavras que a sufocavam, de sair da sombra em que vivia. A imagem de sua tia-avó, com suas sentenças de solidão e deserto, veio à sua mente. E ao lado, a figura imponente de Zé Trovão, com suas palavras de força e flor do Mandacaru. A escolha, de repente, parecia clara. Eu não sei. Eu nunca fiz um trabalho desses, disse Maria Flor, a voz um pouco trêmula, não de medo, mas de uma emoção avassaladora. Não se preocupe, Zé Trovão respondeu, um sorriso raro despontando em seus lábios. Eu te ensino, o que o Volcatem, de aprender, tem no seu sangue. Coragem. Ele então ofereceu a ela uma sacola de couro surrada. Este é um adiantamento, para o que precisar. Maria Flor hesitou por um segundo. Aceitar significava quebrar todas as regras impostas pela sociedade. E por sua família. Significava mergulhar em um mundo desconhecido, ao lado de um homem que era um mistério, mas recusar significava continuar na mesma prisão invisível. Sufocada pelos murmúrios de sua suposta frieza, ela sentiu o peso da decisão em suas mãos. Quase physical. A vida estava chamando para fora do seu pequeno cercado, para além do roçado e dos bordados. Estava chamando-a para o coração do sertão, para um mundo de brutalidade e beleza, onde ela poderia finalmente descobrir quem realmente era. Com um aceno lento, Maria Flor estendeu a mão e pegou a sacola. Seus dedos roçaram os dele e uma corrente elétrica percorreu seu braço. Eu aceito, vaqueiro, disse ela, sua voz mais firme do que nunca. Eu aceito o seu desafio. Zé Trovão sorriu. Um sorriso amplo que iluminou seu rosto curtido pelo sol. Sabia que aceitaria. Amanhã cedo, ao nascer do sol, estarei aqui. Vista-se com algo resistente, moça. A lida é pesada. Ele montou em seu cavalo com a mesma agilidade de sempre. Mas seus olhos, ao se encontrarem com os de Maria Flor, brilhavam com uma satisfação que ela nunca havia visto, enquanto Zé Trovão partia, deixando para trás apenas a poeira e o som. Distante dos cascos de seu cavalo, Maria Flor ficou ali de pé, segurando a sacola de couro. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A seca demais para amar havia aceitado o desafio do vaqueiro bruto. E mal sabia ela que aquele desafio não era apenas sobre gado, mas sobre a redescoberta de si mesma, sobre a quebra de maldições e sobre a possibilidade de um amor florescer, onde todos juravam haver apenas deserto. O confronto na Caatinga havia se transformado em uma promessa de libertação, e Maria Flor estava pronta para enfrentar o que viesse,
com a força de uma flor que ousa desabrochar na mais árida das terras. O sol ainda se espreguiçava no horizonte, quando Maria Flor surgiu na soleira da porta de sua casa, vestida de forma incomum. Em vez do costumeiro vestido de algodão fino, ela trajava uma calça surrada de seu falecido pai e uma camisa de manga, comprida, também emprestada, que a protegia do sol e dos arranhões da caatinga. Nos pés, botas de couro velho, pesadas e rústicas. A tia-avó bem-vinda, que já estava de pé preparando o café, a observou com os olhos arregalados, o abanador paralisado no ar. Onde pensa que vai, Maria Flor, vestida assim? Perguntou, velha, a voz carregada de desaprovação. Parece um moleque. E logo-se, Maria Flor, com uma calma recém-adquirida, encarou a tia. Vou trabalhar, tia. Aceitei o desafio de Zé Trovão. Um silêncio pesado caiu na cozinha. As primas, que acabavam de acordar, surgiram na porta, boquiabertas. A notícia da insolência de Maria Flor já havia circulado, mas vê-la pronta para o trabalho braçal, com um vaqueiro. Aquilo era demais para a moral da família. Trabalhar com aquele bruto? Você tá louca, menina? Que vergonha! Exclamou Madalena, o rosto contorcido em desdém. Maria Flor não respondeu. Apenas pegou um pedaço de rapadura e saiu. O ar da manhã, fresco e ainda não castigado pelo calor, parecia carregar uma promessa de mudança. Mal havia dado alguns passos quando viu a figura imponente de Zé Trovão, já montado em seu cavalo, esperando-a na frente da cerca. Ele não a olhou com surpresa, mas com um aceno de cabeça de quem esperava exatamente aquilo. Havia um respeito silencioso em seu olhar, um reconhecimento de que ela havia cumprido sua palavra. Pronta, Maria Flor? Perguntou ele, a voz grave. Pronta, vaqueiro, respondeu ela, sentindo uma adrenalina percorrer suas veias aos parum. O caminho até as terras de Zé Trovão era longo, serpenteando por entre mandacarus imponentes e juremas secas. O silêncio entre eles não era incômodo, mas um pacto tácito. Zé Trovão observava Maria Flor de soslaio, percebendo a determinação em seus olhos, a postura ereta, apesar do cansaço que já começava a se anunciar. Ele via nela algo que a fazia única, uma força que não se curvava, mesmo sob o sol inclemente. Ao chegarem à fazenda de Zé Trovão, Maria Flor se viu diante de um mundo que nunca imaginara. Um curral vasto, caio de gado, ou sam, e o brilho do sol batendo nos chifres dos animais. Zé Trovão a instruiu com poucas palavras, mas precisas. Vamos apartar o gado, Maria Flor. Separar os bezerros das vacas mães, para marcação. Você vai me ajudar a tangê-los. Maria Flor, que passava seus dias bordando e cuidando de poucas cabras mansas, sentiu um frio na barriga. Mas a determinação era maior que o receio. Ela aprendeu a usar o cajado, a guiar os animais com a voz e com os gestos, a evitar os coices e as cabeçadas. Zé Trovão não a poupava, exigia dela o mesmo empenho que exigia de si mesmo. E Maria Flor respondia à altura. As semanas que se seguiram foram de trabalho árduo. Sob o sol implacável que torrava a pele e secava a garganta, Maria Flor sentiu os músculos doerem, as mãos ficarem calejadas, o corpo exausto ao final de cada dia. Mas estranhamente, ela nunca se sentira tão viva. No silêncio do sertão, entre o som dos chifres, o cheiro da poeira e o mugido incessante do gado, Zé Trovão observava Maria Flor. Ele a via levantar poeira, suar, tropeçar e se levantar novamente. Não havia reclamações, nem lamentos. E frieza que a família tanto mencionava desaparecia na lida. Ali, ela era pura ação, pura força. Ele não esperava dela sorrisos doces ou palavras melosas. Ele a via, em sua essência, uma mulher resiliente, com uma inteligência prática e uma fibra que superava a de muitos homens. Certa tarde, enquanto apartavam um grupo de bezerros particularmente ariscos, um deles se assustou e disparou na direção de Maria Flor. Ela, com um reflexo impressionante, desviou-se no último segundo, evitando ser atingida. Zé Trovão, que observava de longe, apressou-se, mas ela já estava de pé, sacudindo a poeira da roupa. Tudo bem, Maria Flor? Perguntou ele, a voz com um tom de preocupação que ela nunca ouvira vindo dele. Tudo bem, vaqueiro. Ele só queria me testar, respondeu ela, um leve sorriso despontando em seus lábios. Um sorriso genuíno que Zé Trovão notou. Era a primeira vez que ele a via sorrir de verdade, sem a melancolia que parecia sempre pairar em seu rosto. E aquele sorriso, por mais breve que fosse,
iluminou algo dentro dele. No final do dia, exaustos, eles se sentavam à sombra de um juazeiro, dividindo um pedaço de rapadura e um pouco de água. O silêncio entre eles se tornara um conforto, uma linguagem própria. Não havia necessidade de palavras para preencher o espaço. Zé Trovão falava pouco, mas seus gestos, seus olhares, diziam: ele a respeitava, ele a via. E Maria Flor sentia isso. Ele não a chamava de seca, não a lembrava das maldições de sua família. Para si Trovão, Maria Flor era apenas Maria Flor, uma mulher forte, com uma coragem inesperada e uma beleza que se revelava não em enfeites, mas na pureza de sua essência. Ele a via como uma flor do mandacaru, que mesmo em meio aos espinhos e à secura, conseguia desabrochar, resistente e bela. Maria Flor, por sua vez, começou a enxergar Zé Trovão de outra forma. Por trás da aparência bruta e dos modos rudes, havia um homem íntegro, que trabalhava duro e que de alguma forma era capaz de ver além das aparências. Ele não era delicado em suas palavras, mas era delicado em sua forma de aceitá-la, de não a julgar. À medida que as semanas se transformavam em um mês de lida compartilhada, a distância entre eles diminuía. A poeira do sertão grudava em suas roupas, o suor misturava-se em suas testas. No silêncio do sertão, entre os longos dias de trabalho e as noites estreladas, Maria Flor começou a sentir um calor que não vinha do sol, nem do cansaço da lida. Era um calor que nascia no peito, uma sensação nova, que a fazia questionar tudo o que havia aprendido sobre si mesma e sobre o amor. Ela, a seca demais para amar, estava desabrochando, lentamente, no terreno mais árido e inesperado. Isas, Trovão, o vaqueiro bruto, era o jardineiro silencioso que a ajudava a florescer. O sertão, em sua teimosia, parecia testar a resistência de tudo que nele habitava. A seca se prolongava, castigando a terra e esgotando as esperanças. Cada dia era uma batalha contra o calor escaldante e a poeira que cegava. Mas, naquele dia, o ar estava diferente. Um cheiro peculiar, de terra molhada e vegetação ressequida, pairava no ambiente. Era um cheiro que só os verdadeiros sertanejos conheciam. Um presságio, uma promessa. Maria Flor e Zé Trovão estavam em uma lida particularmente pesada. Tentavam reunir um gado que, faminto e sedento, havia se dispersado perigosamente. As nuvens, antes esparsas e brancas, começaram a se aglomerar no horizonte, adquirindo um tom cinzento e pesado. Um vento frio e repentino, conhecido como vento de chuva, varreu a caatinga, agitando as folhas secas e levantando pequenos redemoinhos. Tipo, vem água. Zé Trovão gritou, sua voz abafada pelo vento crescente. Seus olhos escuros, que antes refletiam a dureza do sol, agora brilhavam com uma esperança cautelosa. Temos que abrigar o gado. Eles apressaram o passo, tangendo os bois para um curral improvisado, mas a natureza não esperou. Gotas grossas e espaçadas começaram a cair, uma a uma, marcando a terra ressequida como lágrimas pesadas. Em poucos minutos, o que era uma garoa tímida transformou-se em uma chuva torrencial. O céu desabou, e a água despencava com uma força brutal, lavando a poeira e encharcando tudo em seu caminho. Vamos, Maria Flor, por aqui, Zé Trovão berrou, apontando para uma formação rochosa imponente, que abrigava uma gruta natural. Escorregando na lama que se formava rapidamente. O cavalo de Zé Trovão, assustado, relinchava alto, enquanto o gado mugia em pânico. Conseguiram se abrigar na gruta. O som da chuva lá fora era ensurdecedor, um rugido constante, que preenchia o ar. A água escorria pelas paredes da caverna, formando pequenas cachoeiras. Zé Trovão e Maria Flor estavam encharcados, a roupa pesada grudada no corpo. O frio, que antes era uma ameaça sutil, agora os envolvia completamente. Eles se sentaram no chão da gruta, em uma rocha mais elevada, tentando se proteger da umidade. O cheiro de terra molhada e mato se misturava ao cheiro forte de Zé Trovão, um aroma de suor, couro e sertão. Pela primeira vez em muito tempo, Maria Flor sentiu um calor que não vinha do sol nem do esforço físico, mas da proximidade daquele homem, no silêncio que a chuva impunha. Não havia necessidade de palavras. O som da tempestade era única voz. Maria Flor o observava. Seus cabelos molhados caíam sobre a testa, e a cicatriz na sobrancelha parecia mais proeminente. Ele estava com os olhos fechados, respirando profundamente,
como se absorvesse cada gota de chuva, cada sopro de vida que ela trazia. Apesar da lida árdua e da sujeira que os cobria, Maria Flor nunca o vira tão belo. Não uma beleza convencional, mas a beleza da força, da resiliência, de um homem em perfeita sintonia com a natureza. Ele, o vaqueiro bruto, parecia se render à magnitude da chuva, em uma quietude que Maria Flor jamais esperaria. O tempo passou. Minutos que pareceram horas. O corpo de Maria Flor tremia ligeiramente de frio. Zé Trovão abriu os olhos e a observou. Seu olhar era diferente. Não havia curiosidade inicial, nem a seriedade da lida. Havia uma suavidade, uma humanidade que a surpreendeu. Está com frio, Maria Flor? Perguntou ele. A voz baixa, quase um sussurro para não competir com a tempestade lá fora. Maria Flor apenas assentiu, incapaz de falar. Seus dentes batiam levemente. Sem hesitar, Zé Trovão tirou sua gibeira de couro, uma espécie de casaco que os vaqueiros usavam para se proteger. Era pesada, ainda cheirava a suor e a fumaça de fogueira, mas era a única coisa seca que ele tinha. Ele a estendeu para Maria Flor. Vista, é mais quente que as suas roupas molhadas. Maria Flor hesitou. A gibeira era grande, mas colhia, e o ato de aceitá-la era um gesto de intimidade. Mas o frio era intenso. Ela a pegou, o couro áspero e quente sob seus dedos. Ao vesti-la, sentiu o cheiro dele a envolvê-la completamente. Era um cheiro selvagem, mas era um cheiro de proteção. O silêncio voltou, preenchido apenas pelo som da chuva. Dentro da gruta, o ambiente era de uma quietude quase sagrada. Maria Flor sentiu-se estranhamente segura, protegida. Ela, que sempre fora seca e fria, sentia um calor se espalhando por seu corpo, começando no peito e se irradiando para todos os membros. Não era apenas o calor da gibeira de couro, mas um calor que vinha da alma aqueu momento, improvável e inesperado. Sob o teto improvisado de uma gruta, enquanto a água despencava lá fora, preencheu o espaço entre eles. Com uma nova compreensão, pela primeira vez, Maria Flor sentiu que não estava sozinha. Zé Trovão, o homem que a família condenaria, era o único que havia, que a cuidava, sem pedir nada em troca, sem julgamentos. Ele não a questionava sobre sua frieza, nem sobre sua capacidade de amar. Ele simplesmente a aceitava como ela era, uma mulher forte que trabalhava ao seu lado. E naquela aceitação, Maria Flor sentiu que as paredes que a cercavam, erguidas por anos de julgamento e autoduvida, começavam a ruir. A chuva lá fora começou a diminuir, transformando-se em um chuvisco suave. O som do mundo retornou. Aos poucos, o canto dos pássaros que voltavam a pipilar. O murmúrio da água escorrendo pelos riachos temporários. O cheiro de terra molhada, que agora trazia consigo a promessa de vida. Zé Trovão a olhou, e um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. A chuva é uma bênção, Maria Flor. Lava a alma. Maria Flor assentiu, seus olhos marejados. As lágrimas que raramente se mostravam, agora escorriam discretamente, misturando-se à água da chuva que ainda molhava seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e indizível. Ela, que não chorava nas despedidas, chorava agora por um calor que encontrara onde menos esperava. Ela, que se dizia seca demais para amar, sentia um amor nascer, suave e forte, como as flores do sertão que desabrocham após a chuva. Naquele momento, na quietude da gruta, sob o manto protetor de Zé Trovão, Maria Flor compreendeu. O sertão, em sua brutalidade, havia lhe dado o maior presente. Não apenas a chuva que lavava a terra, mas o homem que a aceitava e que, com sua presença, a fazia sentir um calor que a família jamais seria capaz de entender. A chuva parou tão subitamente quanto começou, deixando para trás um sertão lavado e um ar fresco, pesado com um cheiro inconfundível de terra molhada. As nuvens se dispersaram, revelando um céu de um azul profundo, salpicado pelas primeiras estrelas da noite. Maria Flor e Zé Trovão deixaram a gruta, o som da água correndo pelos riachos temporários e o canto revitalizado dos grilos, preenchendo o ambiente. O gado, agora mais calmo, pastava no mato úmido, aliviado pela chuva. Enquanto Zé Trovão verificava o rebanho, Maria Flor tirou a gibeira, o couro ainda quente e impregnado com o cheiro dele, e a dobrou cuidadosamente. Sentia um embaraço sutil, uma nova consciência de sua própria pele e da proximidade
que haviam compartilhado. Quando ele se aproximou, ela estendeu a gibeira. Obrigada, vaqueiro. Ela me protegeu do frio, disse Maria Flor, sua voz mais suave do que o usual. Zé Trovão pegou a gibeira, seus dedos roçando os dela por um instante. Ele não a vestiu imediatamente. Em vez disso, olhou para o céu estrelado, um brilho diferente em seus olhos escuros. A noite está bonita depois da chuva, murmurou ele, e Maria Flor percebeu que sua voz estava mais suave também, desprovida da aspereza que a caracterizava na lida. Eles caminharam lado a lado até uma pedra grande e lisa, ainda úmida da chuva. E o sereno, um orvalho leve e frio, começou a cair suavemente, molhando a pele. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio da lida ou da espera pela tempestade. Era um silêncio de cumplicidade, de algo que havia mudado. Entre eles, na quietude da gruta, Zé Trovão, o homem de poucas palavras, surpreendeu Maria Flor ao quebrar o silêncio. Sua voz, baixa e um pouco rouca, parecia a própria essência da noite. Sabe, Maria Flor, a gente pensa que conhece tudo sobre a vida da gente. O sertão ensina a ser bruto, a não demonstrar fraqueza, mas tem coisas que a gente guarda, mesmo aos meios fortes. Maria Flor o ouviu atentamente, o coração batendo com uma expectativa silenciosa. Zé Trovão, o vaqueiro indomável, estava prestes a revelar algo de si. Eu sou Zé Trovão porque meu pai era Zé Relâmpago. Ele começou, um pequeno sorriso melancólico despontando em seus lábios. Ele era bravo, justo, mas não tinha tempo para carinho. Criou a gente na dureza. Me ensinou a laçar boi, a não ter medo de nada, mas não me ensinou a falar do que sentia. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em um ponto distante no horizonte. Minha mãe, ela era pura calmaria. Partiu cedo, me deixou com esse jeito bruto. Maria Flor sentiu uma pontada de empatia. Ela conhecia a dor da ausência materna, a ausência de um porto de carinho. Zé Trovão, sob toda aquela força, carregava suas próprias feridas. Todo mundo me vê como o bruto, o sem modos, continuou ele, sua voz quase um sussurro no maio do sereno, e eu até gostava disso. Era uma forma de manter as pessoas longe. Ninguém chegava perto o bastante para ver a verdade, que às vezes o Zé Trovão também se sente só, que também tem suas noites sem sono, pensando em coisas que não devia. Maria Flor sentiu um calor se espalhar por seu peito. Aquelas palavras eram como um rio subterrâneo que finalmente vinha à tona. Zé Trovão, em sua brutalidade aparente, era também um ser humano, com suas dores e sua solidão. A imagem do homem indomável se misturava à de alguém que também ansiava por conexão, por ser visto para além de sua armadura. E você, Maria Flor, disse ele, virando-se para ela, seus olhos profundos a fitando no escuro. Você me chamou a atenção desde o primeiro dia. Não por ser bonita, embora seja, mas pela sua calma, pelo seu jeito de enfrentar as coisas. As pessoas daqui dizem que você é seca demais, que não tem jeito para amor. Maria Flor sentiu o ar prender em sua garganta. Aquelas palavras, ditas por ele, não doíam como as da família. Havia uma curiosidade, um desejo de entender. Elas falam isso desde que me conheço por gente. Vaqueiro, Maria Flor confessou, sua voz embargada. Era a primeira vez que ela falava sobre aquilo com alguém. Dizem que eu não tenho sentimentos, que meu coração é de pedra, que eu sou diferente. E às vezes, eu mesma acreditei que eu não sou capaz de amar de verdade. As palavras jorraram, libertando um peso que ela carregava há anos. Eu só queria ser normal, sentir o que as outras sentem, mas eu sou assim, mais calada, mais reservada. Zé Trovão estendeu a mão, e Maria Flor pensou que ele a tocaria, mas ele apenas pousou a mão sobre a pedra, perto da dela, sem tocá-la. Era um gesto de contenção, de respeito. Não tem nada de errado em ser calada, Maria Flor, disse ele, sua voz firme e cheia de convicção. E não tem nada de errado em não chorar à toa, ou não rir alto por qualquer coisa. O que as pessoas chamam de seca ou fria, eu vejo como força, uma calma que não se abala, uma profundidade que a maioria não tem paciência para enxergar. Maria Flor sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos novamente. As palavras de Zé Trovão eram um bálsamo para sua alma. Ele não a estava curando, mas a estava vendo, estava validando sua existência, sua forma de ser. Ele, o bruto, era o único que enxergava a beleza em sua singularidade. Não acredite no que eles dizem, Maria Flor. Zé Trovão continuou, sua voz ainda baixa, mas carregada de uma intensidade que a fez arrepiar.
Seu coração não é seco. Ele é como a água que corre por baixo da terra no sertão. Escondida, profunda, mas cheia de vida. Uma correnteza que poucos veem, mas que alimenta tudo ao redor. Naquele momento, sob o céu estrelado do sertão, com o sereno caindo suavemente, as máscaras caíram. Zé Trovão, o vaqueiro bruto, revelou seu coração solitário, mas íntegro. E Maria Flor, a seca demais para amar, expôs sua alma ferida, mas cheia de uma esperança recém-descoberta. O silêncio que se seguiu não era mais tenso, mas de uma intimidade profunda. Eles não precisavam de mais palavras. A confiança, de um para o outro, sob a vastidão do céu sertanejo, era a fundação de algo novo e poderoso. Maria Flor sentiu que as feridas de sua alma começaram a cicatrizar. Não com a cura que vem do esquecimento, mas com a cura que vem da aceitação. Olhou para Zé Trovão, sua figura imponente banhada pela luz das estrelas. Ele não era o príncipe encantado dos contos de fadas, mas era real. Era um pedaço do sertão, bruto e verdadeiro. E ele a aceitava. E, o mais importante, a amava de uma forma que ninguém jamais o fizera. Naquele momento, Maria Flor soube que sua jornada estava apenas começando e que Zé Trovão, o homem que a amou como ninguém, seria seu companheiro nesse caminho. O sol da manhã seguinte parecia mais um inquisidor do que um astro, iluminando cada detalhe da vida na pequena comunidade, e com ele, os segredos e as fofocas. Maria Flor e Zé Trovão haviam retornado da lida ao amanhecer, exaustos, mas com uma quietude no olhar que não passou despercebida. A intimidade da noite anterior, sob o sereno e as estrelas, havia selado um laço invisível entre eles. Mas a invisibilidade não bastava para esconder do olhar afiado da Tiavo Bem-vinda o brilho nos olhos de Maria Flor e o modo como Zé Trovão a olhava. A notícia de que Maria Flor estava trabalhando como homem nas terras de Zé Trovão já havia se espalhado como rastilho de pólvora pela pequena comunidade. Os murmúrios, antes velados, agora eram abertos, quase acusações. A tia-avó Bem-vinda, sentada em sua cadeira de balanço, balançava não apenas o leque, mas também a cabeça, em um ritmo de condenação. As primas Madalena e Carminha agiam como um coro grego, amplificando a desgraça. Você está desonrando nossa família, Maria Flor. Bradou a tia-avó, com a voz rouca de tanto resmungar, trabalhando com aquele vaqueiro sem eira nem beira. E sozinha. Menina, que tipo de mulher faz isso? Maria Flor, que descia o pequeno degrau da porta, parou. O cansaço físico era grande, mas a força que havia encontrado em si mesma e nas palavras de Zé Trovão era maior. Eu estou trabalhando, tia. Não estou desonrando ninguém. Trabalhando? A tia-avó gargalhou, um som áspero. Mulher, direita. Não se mistura com homens brutos na lida do campo, que os anjos me perdoem. Mas você não tem jeito mesmo. É seca demais para entender o que é decência. As palavras seca e deslocada voltaram a ecoar, agora com mais força, misturadas a indecente vergonha. Maria Flor sentiu a pressão, os olhares curiosos dos vizinhos que passavam, o peso do julgamento de uma comunidade que a enxergava apenas através de lentes distorcidas. Mas algo era diferente dessa vez. A dor era menor. Havia uma nova camada de proteção ao redor de seu coração, construída não pela indiferença, mas pela aceitação que Zé Trovão lhe havia dado. As primas se aproximaram, os rostos contorcidos em uma mistura de inveja e repreensão. Você vai virar piada, Maria Flor. Quem vai querer se casar com uma mulher que vive com um vaqueiro no mato? Provocou Madalena. Você sempre foi diferente, Maria Flor, acrescentou Carminha, com uma falsa piedade. Sempre tão fria, tão sememe, mas agora está indo longe demais. O ar na pequena casa ficou pesado com as acusações. Maria Flor sentiu o sangue ferver, mas não de raiva cega, e sim de uma indignação controlada. Ela havia aguentado os murmúrios por tempo demais. Havia se encolhido sob o peso dos julgamentos. Mas agora, algo em seu interior se recusava a ceder. Eu não estou procurando um marido que me julgue pelo meu trabalho ou por quem eu sou, respondeu Maria Flor, sua voz surpreendentemente firme, levantando o queixo com o orgulho que nunca exibira antes. Estou procurando respeito, e o respeito que eu encontro na lida com Zé Trovão, eu nunca encontrei aqui. A tia-avó Bem-vinda regalou os olhos, chocada com a ousadia de Maria Flor. Ela nunca havia visto a sobrinha se impor daquela forma. A menina seca estava se transformando em um mandacaru florido, e isso a aterrorizava. Para a velha, a quebra de regras era o caos,
A desordem moral. Que insolência! Gritou a tia-avó, batendo o leque na perna. Você está enfeitiçada por aquele brutamontes. Ele vai te levar à ruína. Naquele momento, Maria Flor percebeu a profundidade da miopia de sua família. Eles não viam Zé Trovão como o homem íntegro e respeitoso que havia. Eles só viam o bruto, o sem modos, o perigoso. E por extensão, viam Maria Flor como uma alma perdida, uma desviada. A ruína para mim seria continuar vivendo como eu vivia antes. Tia, Maria Flor retrucou. Cada palavra um golpe calculado, prendendo minha vida em fofocas e em medos que não são meus. Eu não sou seca. Eu sou apenas eu. O confronto se intensificou. As palavras voavam como pedras. A tia-avó acusava, as primas fofocavam e Maria Flor, pela primeira vez, se defendia. Não com gritos ou histeria, mas com uma calma que desarmava. Com a verdade em seus olhos, ela estava cansada de ser o alvo de todas as frustrações e preconceitos da família, enquanto a discussão se desenrolava. O som de cascos de cavalo se aproximou novamente. Um silêncio súbito caiu sobre a sala. Maria Flor sentiu um calafrio e, ao mesmo tempo, um alívio. Era ele, Zé Trovão. Ele vinha em sua direção, sua figura imponente visível através da porta aberta. Ele não estava ali para Lida, mas para algo mais. A tia-avó bem-vinda, que jamais esperaria a presença de Zé Trovão na porta de sua casa, empalideceu. As primas recuaram, assustadas. O vaqueiro desceu do cavalo, seus olhos escuros fixos em Maria Flor, depois percorrendo os rostos chocados da família. Ele havia sentido a tensão no ar, o cheiro de conflito. Zé Trovão não disse uma palavra, apenas se posicionou ao lado de Maria Flor. Um gesto simples, mas poderoso. Sua presença forte e inabalável falou mais do que 1000 palavras. Ele estava ali, em pé, ao lado dela. O silêncio era tão denso que se podia cortar com uma faca. A família, acostumada a dominar Maria Flor com palavras, estava muda diante da presença de Zé Trovão. Ele era a personificação da força que eles temiam e que Maria Flor, surpreendentemente, havia encontrado. Maria Flor olhou para Zé Trovão e um pequeno sorriso de gratidão surgiu em seus lábios. Ele não precisava falar nada. Sua presença era a maior das defesas. Ele havia vindo, havia testemunhado o desprezo de sua família e ainda assim estava ali, inabalável, a seu lado. Aquele momento foi um divisor de águas. A pressão da família que, antes a esmagava, agora parecia insignificante diante da solidez daquele homem. A fúria da família era real, sim, e a perseguição não terminaria ali. Mas Maria Flor não estava mais sozinha. Ela tinha encontrado um aliado, um protetor, e mais importante, alguém que acreditava nela. A raiva da família de Maria Flor intensificou-se. Sim, mas essa raiva, em vez de quebrá-la, apenas a fortaleceu. Ela havia sido chamada de seca por tanto tempo que agora se sentiu uma flor que, em meio à aridez do sertão e à incompreensão de sua gente, ousava desabrochar em cores vibrantes, sob a luz de um amor que ninguém mais, senão um vaqueiro bruto, fora capaz de enxergar. O confronto não era apenas sobre Maria Flor, mas sobre a verdade que desafiava a fofoca e o preconceito. E Maria Flor estava pronta para lutar por essa verdade. A presença de Zé Trovão na soleira da casa de Maria Flor havia silenciado a tia-avó bem-vinda e as primas de imediato. Mas o silêncio era tenso, carregado de uma raiva contida. Elas o olhavam com uma mistura de medo e desprezo, incapazes de proferir uma palavra diante daquela figura imponente. Zé Trovão, sentindo o peso da hostilidade, não se moveu. Seus olhos varreram a família, então pousaram em Maria Flor, um brilho de compreensão e proteção neles. Ele não era um homem de grandes discursos, mas de ações, e o que aconteceu a seguir pegou a todos de surpresa, quebrando o silêncio com a força de um trovão, como Sunum. Maria Flor, o gado precisa de você, disse Zé Trovão, sua voz grave e calma, mas com uma autoridade inquestionável. Ela não falou com a família, falou para Maria Flor, ignorando completamente os olhares acusadores e as bocas abertas. Era um gesto de reconhecimento e posse, que afirmava, sem palavras, a conexão entre eles. A tia-avó bem-vinda tentou reagir, sua boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Mas ela não pode, é indecente. Zé Trovão, pela primeira vez, dirigiu seu olhar para a tia-avó. Seus olhos escuros eram como brasa, e sua expressão, antes calma, endureceu. Ela pode sim, ela é forte, mais forte do que muita gente que fala demais,
e faz de menos. Sua voz não se elevou, mas carregava um peso que fez a velha encorrer-se na cadeira. Era um aviso, um limite. Maria Flor sentiu um calafrio e ao mesmo tempo um orgulho avassalador. Zé Trovão estava defendendo, publicamente. Ele não estava apenas a apoiando em particular, mas estava enfrentando sua família, sua comunidade. Por ela, era um gesto de lealdade que ela nunca havia experimentado. Ele estendeu a mão para ela, um convite silencioso, não para um abraço ou um carinho, mas para a lida, para o trabalho, um convite para a liberdade. Maria Flor não hesitou. Ela deu um passo à frente, ignorando os sussurros horrorizados das primas e o choque da tia-avó. Pegou a mão de Zé Trovão, sentindo a aspereza e a força de seus dedos calejados. Era a primeira vez que se tocavam de forma tão direta. Um arrepio percorreu seu braço. Vamos, disse Zé Trovão, e a palavra foi um comando para os outros, um convite para Maria Flor. Ele se virou, ainda segurando a mão dela, e a conduziu para fora da casa, para o sol que, agora, parecia abençoar aquele ato de rebeldia. Maria Flor caminhava ao lado dele, sentindo os olhares pesados da comunidade. As vizinhas que passavam pela rua, os homens que bebiam cachaça na venda, todos pararam para observar a cena. O vaqueiro bruto, temido e respeitado, estava de mãos dadas com a Maria Flor seca demais. A cena era impensável, um desoféuas, convenções, um escândalo. Mas Zé Trovão não se importava. Sua postura era de quem não devia satisfação a ninguém. Ele a tratava com um respeito que ela nunca havia recebido, desafiando a todos que a diminuíam. Enquanto se afastavam, o murmúrio da comunidade começou a se elevar novamente, transformando-se em fofocas e acusações. Que descaramento! Essa Maria Flor está perdida. Aquele vaqueiro vai acabar com a vida dela. Mas as palavras se perdiam no ar, sem alcançá-los. Para Maria Flor, as vozes eram apenas ruído, distante e irrelevante. A única voz que importava era a de Zé Trovão, e a única verdade, o toque de sua mão, no caminho para as terras de Zé Trovão. O silêncio entre eles não era de constrangimento, mas de uma compreensão profunda. Maria Flor sentia-se segura, protegida. Ele não precisava falar para expressar seu apoio. Sua presença, seu gesto, diziam tudo. Eles vão falar, disse Maria Flor. Sua voz um sussurro. Vão me condenar ainda mais. Zé Trovão apertou levemente a mão dela. Que falem. A palavra deles não te define. Quem define você é você mesma. E quem te vê de verdade. Ele olhou para ela. E havia uma intensidade em seu olhar que acalmava sua alma. E eu vejo. A comunidade, acostumada com a brutalidade de Zé Trovão em lidas de gado, em discussões acaloradas, ficou atônita com a gentileza e o respeito que lhe demonstrava Maria Flor. Ele, que era visto como um homem sem sentimentos, estava ali, calando os murmúrios com sua presença imponente, defendendo uma mulher que todos julgavam incapaz de sentir. Aquele dia marcou um ponto de virada definitivo. Maria Flor não era mais a mesma. Ela havia aceitado o desafio, encontrado força, e agora recebia a proteção de um homem que a via com outros olhos. O gesto de Zé Trovão, simples e poderoso, foi uma declaração silenciosa de que ele estava disposto a enfrentar o mundo por ela, enquanto galopavam lado a lado sob o sol do sertão. O vento em seus rostos, Maria Flor sentia a liberdade em cada batida do coração. As amarras invisíveis que prendiam a sua família e suas sentenças haviam se rompido. Ela era livre, livre para ser forte, para trabalhar, para sentir, livre para ser amada. O confronto com a família havia sido doloroso, mas necessário, e o gesto inesperado de Zé Trovão, um ato de coragem e lealdade, havia selado o destino de Maria Flor. Ela, a seca demais para amar, estava florescendo. E Zé Trovão, o vaqueiro bruto, era o vento que a impulsionava e a terra que a sustentava. A partir daquele dia, eles não estavam mais apenas em uma lida de gado, mas em uma lida de vida, lado a lado, contra o preconceito e em busca de um amor que desafiava todas as expectativas. O sertão, testemunha de tantas histórias, começava a escrever mais uma, onde o amor nascia no inusitado e a força de um coração seco revelava sua mais bela flor. A presença de Zé Trovão, ao lado de Maria Flor, havia calado a tia-avó e as primas por um tempo, mas a fofoca na comunidade não silenciou. Pelo contrário, as línguas se afiavam e os olhos julgadores se multiplicavam. Maria Flor, porém, carregava uma nova armadura. O toque da mão de Zé Trovão e suas palavras de aceitação
Era um escudo que a protegia da maldade alheia. Ela não era mais a seca demais para amar, mas a Maria Flor que trabalhava ao lado de um vaqueiro bruto e que encontrava nele um respeito que nunca antes havia conhecido. Os dias se transformaram em semanas e a lida com o gado de Zé Trovão se tornou a nova rotina de Maria Flor. Ela se adaptava com uma facilidade surpreendente, aprendendo a ler os sinais dos animais, a prever seus movimentos, a manejar o laço com destreza. Seus músculos se fortaleceram. Sua pele bronzeou ainda mais sob o sol do sertão, e seus olhos ganharam um brilho de propósito que antes não existia. Zé Trovão a observava com uma admiração crescente. Ele, que conhecia a dureza do sertão e a fragilidade de muitos que se aventuravam nele, via em Maria Flor uma força que transcendia o físico. Ela não reclamava do cansaço, não se importava com a poeira ou com o calor. Sua calma, que a família chamava de frieza, era para ele uma virtude, uma serenidade que permitia que ela visse as coisas com clareza, mesmo em meio ao caos. Mas Zé Trovão não era apenas um mestre na lida. Ele era também um observador atento do coração de Maria Flor. Ele sabia das feridas causadas pelas palavras de sua família, da busca dela por aceitação, e de uma forma que só um vaqueiro do sertão seria capaz. Ele começou a cuidar dessas feridas, não com pomadas ou discursos, mas com gestos. Ele, o homem da força bruta, começou a trazer para Maria Flor as flores mais raras e resistentes do sertão. Não eram buquês elaborados, mas pequenos ramos de beleza que desafiavam a aridez. Um dia, ele apareceu com uma pequena flor de mandacaru, branca e delicada, que só florescia à noite e morria ao nascer do sol. Encontrei essa perto do riacho seco, disse ele, estendendo-a para Maria Flor. Seus dedos grossos, em contraste com a delicadeza das pétalas. Ela só abre à noite, quando o sol não castiga. É bonita, como você. Maria Flor pegou a flor com reverência, sentindo a suavidade das pétalas. Era um símbolo, um espelho de sua própria resistência. Ela, que fora chamada de cacto sem flor, recebia do vaqueiro uma flor de cacto. Em outro dia, ele trouxe um raminho de flor de snojuo, de um vermelho vibrante, que brotava em meio às pedras. Essa aqui é teimosa. Não desiste nunca, mesmo quando o chão está rachado, ele comentou, com um sorriso quase imperceptível. Maria Flor a cheirou, e o aroma doce e terroso preencheu seus pulmões. Cada flor era uma mensagem, um eu te vejo silencioso. Zé Trovão as encontrava em lugares inusitados, provando que a beleza existia onde ninguém ousava procurar. Ele não as trazia todos os dias, mas em momentos inesperados, quando o cansaço da lida pesava mais, ou quando Maria Flor parecia mais distante em seus pensamentos. Maria Flor, por sua vez, começou a guardar as flores. As secava entre as páginas de um velho livro de rezas, um tesouro particular que ninguém mais conhecia. Aquiles Flores, presentes de um vaqueiro que a amava como ninguém, eram a prova de que ela não era seca. Eram a prova de que seu coração, sim, era capaz de florescer. Mesmo no deserto, os gestos de Zé Trovão não eram românticos no sentido que as moças da comunidade sonhavam. Não havia serenatas ou declarações apaixonadas. Havia a autenticidade de um homem do sertão que expressava seus sentimentos através da ação, do reconhecimento, da presença. Ele mostrava a ela, dia após dia, que havia em sua essência, com todas as suas particularidades, e que a valorizava por quem ela era. Certa tarde, enquanto retornavam para a fazenda, Maria Flor e Zé Trovão pararam para descansar à sombra de um umbuzeiro. O sol já começava a se despedir e o céu se tingia de tons de rosa e dourado. Sabe, Zé Trovão, começou Maria Flor, sua voz baixa, quase um sussurro. Minha família sempre me disse que eu era como o sertão na seca, dura, sem vida. Zé Trovão a olhou e um brilho suave surgiu em seus olhos. Eles não conhecem o sertão de verdade, Maria Flor, disse ele. O sertão não é sem vida. Ele guarda a vida, esconde-a nas raízes profundas, nas sementes que esperam a chuva. E quando ela chega, ele explode em vida. Você é assim, uma vida que o sei guarda, que espera o tempo certo para explodir. As palavras de Zé Trovão eram como a chuva benfazeja que ele tanto apreciava. Elas irrigavam a alma de Maria Flor, desfazendo as amarras de anos de autodepreciação. Ela, que sempre lutou para se encaixar, finalmente encontrava alguém que a amava exatamente por não se encaixar. Por ser única, ele pegou uma pequena flor silvestre, de um roxo intenso, que crescia entre as raízes do umbuzeiro. Calma, cuidado. Ele a entregou a Maria Flor.
Essa aqui, essa é forte e bonita de um jeito que nem todo mundo vê, como você. Maria Flor segurou a flor e seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, de gratidão, de um amor que florescia em seu peito, antes tão árido. Aquele homem, o vaqueiro bruto, estava mostrando a ela que o amor não precisava de grandes declarações, mas de pequenos gestos de reconhecimento e aceitação. Naquele momento, Maria Flor compreendeu que o amor verdadeiro não era sobre ser o que esperavam dela, mas sobre ser quem ela realmente era e encontrar alguém que a amasse por isso. Ela havia encontrado seu oásis no deserto, e ele tinha a face de Zé Trovão. A raiva da família e os murmúrios da comunidade continuariam. Sim, mas Maria Flor não estava mais sozinha em sua jornada. Ela tinha Zé Trovão, o vaqueiro que via flores onde os outros viam apenas espinhos, e a cada flor que ele lhe entregava, Maria Flor se sentia mais viva, mais amada e mais mulher do sertão, desabrochando em seu esplendor, como as flores raras que ousavam brotar no deserto. E, em meio à aridez do sertão, um jardim secreto de amor e aceitação começava a florescer, regado pela ternura inesperada de um homem que a amou como ninguém. O mês de junho chegou, trazendo consigo o cheiro da fumaça das fogueiras e o burburinho das festas juninas. No sertão, as noites de São João eram oásis de alegria em meio à dureza da vida, um convite para esquecer as agruras da seca e celebrar a vida com música, dança e comida farta. Mas para Maria Flor, que crescera sob a sombra de sua suposta frieza, as festas eram um lembrete doloroso de sua incapacidade de se conectar, de sentir a alegria genuína que via nos outros. A tia-avó bem-vinda, apesar de sua rigidez, insistia que a família participasse das festividades. Era uma questão de tradição, de manter as aparências. Maria Flor, como sempre, se esquivaria das danças, dos círculos de conversa, preferindo observar de longe, um fantasma silencioso em meio à euforia. Naquela noite de São João, a fogueira principal crepitava no centro da pequena praça, lançando sombras dançantes e um calor reconfortante. O forró, vibrante e contagiante, enchia o ar com o som da sanfona, do triângulo e da zabumba. Crianças corriam com balões, casais rodopiavam em passos sincronizados, e o riso solto ecoava por todos os cantos. Maria Flor estava sentada em um banco afastado, observando a cena. Seus olhos, antes tão melancólicos, agora carregavam um brilho diferente, uma nova luz que Zé Trovão havia acendido. Ela usava um vestido simples de chita, florido, que suas primas haviam insistido para que ela vestisse. Era um contraste com as roupas de trabalho que se tornaram sua segunda pele e, de alguma forma, a fazia sentir-se mais feminina, mas ainda assim deslocada. De repente, uma sombra alta e familiar projetou-se sobre ela. Zé Trovão. Ele não era de festas, preferia a solidão do campo, mas naquela noite havia vindo. Estava vestido com uma camisa de algodão nova, limpa, e seus cabelos, embora ainda um pouco rebeldes, estavam penteados para trás. Ele não sorria, mas seus olhos, ao encontrá-los, brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Maria Flor pular. "Não vai dançar, Maria Flor?" perguntou ele, sua voz rouca, quase abafada pela música. Maria Flor sentiu um calor subir por suas bochechas. "Não sou muito de dança, vaqueiro. Nunca fui." A verdade era que ela nunca usara. O medo do julgamento, da desaprovação, sempre a paralisara. Zé Trovão estendeu a mão para ela. Um gesto simples, mas carregado de significado. "Hoje é noite de São João. Noite de esquecer a dureza da vida. Noite de celebrar. E você tem muito a celebrar, Maria Flor." Maria Flor hesitou. Dançar com ele, ali, no meio de todos. As primas e a tia-avó estavam em algum lugar da praça, e a ideia de ser o centro das atenções, de quebrar mais uma das regras invisíveis que aprendiam, a assustava. Mas então, ela se lembrou das palavras de Zé Trovão, das flores que ele lhe trouxera, do reconhecimento que ele lhe dava. Ele a via, ele a aceitava. E era esse olhar que importava. Com uma decisão que a surpreendeu, Maria Flor pegou a mão estendida de Zé Trovão. Seus dedos se entrelaçaram com os dele, e ela sentiu a força e a aspereza de suas mãos, que trabalhavam a terra e agora a convidavam para a dança. Ele a puxou suavemente para o meio do terreiro, para perto da fogueira, onde os casais rodopiavam em um ritmo frenético. Os olhares se voltaram para eles. O vaqueiro bruto, que evitava multidões, estava no centro da festa,
com a seca demais para amar. As fofocas começaram a fervilhar novamente, os murmúrios se espalhando, mas Zé Trovão não se importou. Ele a segurou pela cintura com firmeza, e a outra mão segurou a dela. O forró começou. Zé Trovão, embora parecesse um gigante desajeitado, conduzia Maria Flor com uma surprising leveza. Ele a guiava com passos simples, mas firmes, ensinando-a os movimentos básicos do shot e do baião. Maria Flor, que sempre se sentira descoordenada, descobriu um ritmo dentro de si. No início, seus movimentos eram hesitantes, mas logo ela se entregou à música, aos passos de Zé Trovão. A batida do seu próprio coração, no ritmo do foro, os corpos se encontraram, e Maria Flor sentiu uma liberdade que nunca imaginara. Ela girava, rodopiava, seus pés movendo-se em sintonia com os dele. O cheiro de fumaça da fogueira, o som da sanfona e a proximidade de Zé Trovão preenchiam seus sentidos. Seus olhos encontraram os dele, e ela viu ali não apenas a intensidade de sempre, mas um brilho de alegria, de satisfação. A música acelerava, e a dança se tornava mais vibrante. Maria Flor sentia o suor escorrer por seu rosto, seus cabelos se soltarem das tranças. Ela ria, um riso genuíno, alto, que ecoou pela praça, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Era um riso que vinha da alma, libertado das amarras, das expectativas. A tia-avó bem-vinda, que observava de longe com as primas, arregalou os olhos. Maria Flor, a fria, estava rindo, dançando, vivendo. A cena era um escândalo, uma afronta à decência da família, mas era também um espetáculo de pura libertação. Naquele momento, enquanto rodopiava nos braços de Zé Trovão, Maria Flor compreendeu. A frieza que a família tanto mencionava se derreteu em um calor desconhecido. Ela não era fria, era apenas reservada. E o amor, quando encontrava o terreno certo, desabrochava em cores vibrantes, em risadas soltas, em dança sob a luz da fogueira. Zé Trovão a girou em um movimento final, e eles pararam, ofegantes, mas com sorrisos em seus rostos. Os olhares da comunidade ainda o seguiam, mas a desaprovação dava lugar a uma curiosidade, a uma aceitação relutante. A força de Zé Trovão e a alegria genuína de Maria Flor eram contagiantes. Ele a segurou pela mão novamente. Seus dedos... Você dança bonito, Maria Flor, disse ele, sua voz rouca. Um elogio que valia mais que qualquer verso de poeta. Maria Flor sorriu, seus olhos brilhando com uma nova luz. Você me ensinou, vaqueiro. Você me ensinou a dançar e me ensinou a sentir. Eles permaneceram ali, dumos dodas, observando a fogueira que crepitava e a festa que continuava ao redor deles. Naquela noite de São João, sob o brilho da fogueira e ao ritmo do forró, Maria Flor não apenas dançou, ela floresceu, ela se libertou. E Zé Trovão, o vaqueiro bruto, foi o parceiro que a conduziu à sua própria revolução, provando que o amor não se manifesta apenas em palavras doces, mas em gestos que libertam a alma e acendem o fogo da vida. O amanhecer após a noite de São João trouxe consigo não apenas o cansaço da festa, mas uma nova atmosfera entre Maria Flor e Zé Trovão. A dança sob a fogueira, o riso solto de Maria Flor e a cumplicidade que se estabeleceu entre eles transformaram algo. A frieza de Maria Flor dera lugar a uma luminosidade, e a brutalidade de Zé Trovão a uma ternura que ele reservava apenas para ela. Eles estavam retornando para as terras de Zé Trovão, para mais um dia de lida com o gado, mas os passos eram mais leves, e o silêncio entre eles, antes um pacto de compreensão, agora era preenchido por uma quietude confortável, quase íntima. Maria Flor ainda sentia o calor das mãos de Zé Trovão em sua cintura, o ritmo de seus passos em sintonia, o eco de seu próprio riso na noite. Chegaram ao curral, onde os bois mugiam e a poeira já se levantava. Zé Trovão, antes de começar a lida, fez um gesto que Maria Flor não esperava. Ele a levou para a sombra de uma grande gameleira, uma árvore centenária que parecia testemunhar a história do sertão. Havia ali um tronco caído que servia de banco improvisado. Sente-se, Maria Flor, disse ele, sua voz mais suave do que o normal. Não havia urgência, apenas um convite. Maria Flor obedeceu, sentindo o sol já castigar as costas. Ela sentou ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Zé Trovão pegou um pequeno galho seco e começou a desenhar na terra com a ponta, em um gesto pensativo. Sobre o que conversamos na noite da chuva, sobre o que as pessoas falam de você, ele começou. Sua voz baixa, quase inaudível. Eu estive pensando,
aqueles que te chamam de seca, eles não sabem o que é ver de verdade. Maria Flor o observou, seu coração batendo mais forte. Aquelas palavras não eram de pena ou compaixão, mas de uma aceitação plena, um reconhecimento da sua essência. Eles veem a superfície, continuou Zé Trovão, sem levantar o olhar do desenho na terra. Veem que você não demonstra tudo que sente em gritos ou em lágrimas fáceis. Eles confundem isso com ausência, mas eu vejo a força que você tem. Ele traçou uma linha mais profunda na terra. Você não é seca, Maria Flor. Você é forte. É um rio que corre por baixo da terra, com uma correnteza que poucos veem. Mas essa correnteza alimenta a vida de um jeito que a água que corre por cima nunca vai entender. Maria Flor sentiu um nó na garganta. As palavras de Zé Trovão eram um espelho que refletia sua verdade. Uma verdade que ela mesma havia esquecido sob o peso dos julgamentos alheios. Ele não a pedia para mudar, para ser mais emocional ou expressiva. Ele a amava por quem ela era, por sua calma, por sua profundidade, por sua resiliência. As flores que eu te trago, elas não são as mais vistosas, ele continuou, finalmente, erguendo o olhar para ela. Seus olhos escuros eram profundos e cheios de uma ternura que Maria Flor nunca pensou em encontrar. São as que sobrevivem, as que florescem onde ninguém espera. Elas são como você. As lágrimas subiram aos olhos de Maria Flor, quentes e abundantes. Elas escorriam livremente, lavando anos de dor e ressentimento. Ela, que não chorava nas despedidas ou nas perdas, chorava agora por algo que havia encontrado. Chorava pela aceitação, pela compreensão, pelo amor. E eu sempre quis que alguém me visse assim, Maria Flor conseguiu dizer, sua voz embargada. Sempre me senti quebrada, diferente. Zé Trovão, sem dizer uma palavra, fez um movimento inesperado. Ele estendeu o braço e a puxou para perto. Maria Flor recostou a cabeça em seu ombro largo, sentindo o calor de seu corpo, o cheiro de sol, terra e suor. Ele a envolveu em um abraço apertado, um abraço que não era de paixão arrebatadora, mas de proteção, de acolhimento. Era um abraço que dizia, você está segura aqui, você é amada aqui. Naquele abraço, Maria Flor sentiu as feridas de sua alma começarem a cicatrizar. As palavras que a perseguiam desde a infância, seca demais, fria, incapaz de amar, começaram a se desintegrar, a perder seu poder. O calor do corpo de Zé Trovão era um antídoto para o frio que ela sentia por dentro. Não tem nada de errado em ser quem você é, Maria Flor, sussurrou Zé Trovão, sua voz rouca, quase um arrulho. Você é linda, por dentro e por fora, e quem não vê isso, não merece seu brilho. Aquele abraço era um porto seguro em meio à tempestade de sua vida. Era um conforto que ultrapassava as palavras, uma conexão que ia além do físico. Maria Flor sentiu-se completa, inteira, pela primeira vez em sua vida. A solidão que a acompanhava desde a infância se dissipou, substituída por uma sensação de pertencimento. Eles ficaram ali, sob a sombra da gameleira, envoltos em um silêncio que era mais eloquente que qualquer diálogo. O sol subia no céu, os bois mugiam ao longe, e a vida no sertão seguia seu curso. Mas para Maria Flor, o mundo havia se transformado, quando Zé Trovão finalmente desfez o abraço. Ele a olhou nos olhos, e um sorriso terno, quase inédito, iluminou seu rosto. Maria Flor sentiu o coração transbordar. Ele não era o príncipe encantado dos contos de fadas, mas era o seu vaqueiro bruto, o homem que a havia amado como ninguém. Vamos, Maria Flor, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ela. A lida nos espera. Maria Flor pegou a mão dele, e desta vez não havia tremor, apenas uma firmeza serena. Ela estava pronta para a lida, para a vida, para o que viesse. As palavras de Zé Trovão não a curaram de um dia para o outro, mas a deram a certeza de que a cura era possível, e que a cura vinha da aceitação, do amor que havia em sua totalidade, com seus espinhos e suas flores. Naquele abraço sob a gameleira, a seca demais para amar finalmente se permitiu sentir o amor em sua forma mais pura e verdadeira. As lágrimas que rolaram não eram de tristeza, mas de libertação. Zé Trovão, o vaqueiro bruto, havia oferecido a Maria Flor não apenas um abrigo físico, mas um refúgio para sua alma, provando que o amor, quando genuíno, teme ou poder curar as mais profundas feridas e fazer florescer a mais árida das terras. E assim, a jornada de Maria Flor, de um cacto solitário
a uma flor vibrante do sertão, ganhava um novo e profundo significado. O abraço sob a gameleira havia marcado Maria Flor com uma certeza inabalável. Ela era amada, vista, completa. Essa nova força irradiava dela, transformando sua postura, seu olhar, sua própria essência. A Maria Flor, seca demais para amar, estava murchando, e em seu lugar desabrochava uma mulher que pela primeira vez se sente inteira. Mas essa transformação, por mais bela que fosse para ela, era uma afronta inaceitável para sua família. A tia-avó Bem-vinda, com seus olhos de lince, percebera a mudança. A calma de Maria Flor não era mais a quietude resignada, mas uma serenidade inabalável. Os sorrisos, antes raros e contidos, agora despontavam com mais frequência, e seus olhos brilhavam com uma luz que a velha não conseguia decifrar, mas que a incomodava profundamente. A gota d'água foi a percepção de que Maria Flor não apenas ia e vinha com Zé Trovão, mas que havia uma ligação inegável, uma cumplicidade que transcendia a simples parceria de trabalho. A família, reunida na pequena sala da casa, a tia-avó Bem-vinda, as primas Madalena e Carminha, e até mesmo alguns tios e tias distantes que vieram dar um conselho, esperava Maria Flor. A atmosfera era pesada, densa com a reprovação e a raiva. Era um tribunal informal, onde Maria Flor era a única ré. Quando Maria Flor adentrou a sala, a conversa cessou, abruptamente. Todos os olhos se voltaram para ela, carregados de julgamento. A tia-avó Bem-vinda, no centro, batia o leque com um ritmo nervoso, seus lábios apertados em uma linha fina de desaprovação. Maria Flor, começou a tia-avó, sua voz surpreendentemente controlada, mas com uma frieza cortante. Precisamos conversar sobre o seu comportamento. Está causando vergonha à família, andando com aquele vaqueiro como se não tivesse juízo. As pessoas estão falando. Maria Flor não se encolheu. Parou no centro da sala, ereta, seus olhos de mel fixos na tia-avó. Aquele era o confronto que ela sabia que viria. E, pela primeira vez, ela estava pronta. O que as pessoas falam não me importa mais, tia, respondeu Maria Flor. Sua voz firme, sem um traço de tremor. Eu estou trabalhando. E Zé Trovão me respeita. As primas bufaram em descrença. Respeito? Você está com os miolos moles, Maria. Flor, ele é um bruto, um homem sem escrúpulos, exclamou Madalena, suas bofes inchadas de indignação. Você está se deixando levar por um homem que não é digno de nossa linhagem, acrescentou Carminha, com uma falsa preocupação em sua voz. Você, a Maria Flor que sempre foi tão recatada, tão sem emoção, o que ele fez com você? É acusar que o do sem emoção ecoou, e Maria Flor sentiu uma pontada, mas desta vez não era dor, e sim uma indignação que a impulsionava. Ela respirou fundo, e as palavras vieram, não com raiva descontrolada, mas com a calma de quem possui a verdade. O que ele fez comigo? Maria Flor repetiu, sua voz aumentando ligeiramente, mas mantendo a compostura. Ele me fez ver que as palavras de vocês eram mentiras. Ele me fez sentir que eu não sou seca, que meu coração não é de pedra. Ele me amou como ninguém. A confissão, proferida com tamanha convicção, chocou a todos. Na sala, brotaram nos olhos da tia-avó Bem-vinda lágrimas de frustração e raiva. Mentiras como ousa. Nós só queremos o seu bem. Queremos que você encontre um homem de família, um homem decente, não um vagabundo que vive no mato. Decente? Maria Flor replicou, um sorriso amargo despontando em seus lábios. Decente é me amarem por quem eu sou, e não por quem vocês querem que eu seja. Decente é não me julgarem pela minha forma de sentir, pela minha calma. Zé Trovão me vier, é o me acita. Ele não me pede para ser quem eu não sou. Um dos tios, um homem de fala mansa, interveio. Maria Flor, minha filha, o amor não se encontra na brutalidade, nem na desobediência. Um bom casamento é a salvação de uma mulher. Maria Flor o encarou, seus olhos brilhando com uma nova determinação. A salvação para mim não é um casamento que me aprisione em mentiras. É a liberdade de ser quem eu sou. E Zé Trovão me deu essa liberdade. Ele não me aprisionou, ele me libertou. Sua voz, antes apenas firme, agora tinha um tom de triunfo. A tia-avó Bem-vinda levantou-se da cadeira, trêmula de raiva. Então é isso? Você vai jogar fora sua reputação, nossa honra, por um homem que mal conhecemos? Você vai nos envergonhar. Diante de toda a comunidade, Maria Flor sentiu o peso das palavras, mas a nova força que Zé Trovão havia despertado nela
era mais poderosa. Ela sabia que aquele era o ponto sem retorno. A decisão estava tomada e não havia mais volta. Eu sou quem eu sou, tia, declarou Maria Flor, sua voz agora completamente forte e clara, ressoando pela sala. E quem me ama por inteiro, com meus espinhos e minhas flores. E Zé Trovão me amou como ninguém. Ele viu em mim o que vocês nunca quiseram ver. Ele viu uma mulher, não uma seca, não uma fria, mas uma mulher com um coração que sabe amar, de um jeito diferente talvez, mas que sabe amar com toda a força do sertão. Lágrimas de raiva escorriam pelo rosto da tia-avó. As primas, chocadas com a ousadia de Maria Flor, permaneceram em silêncio. A família havia perdido o controle sobre ela. A Maria Flor seca havia se transformado em uma força indomável, em uma mulher que finalmente ousava lutar por sua própria felicidade. Você vai se arrepender, Maria Flor. A tia-avó sibilou, sua voz cheia de veneno. Você vai ver, será sua única companheira. Maria Flor sorriu, um sorriso pequeno mas vitorioso. Eu não temo a solidão, tia. Eu a conheço. Mas agora, eu também conheço o amor. E ele não é o que vocês me ensinaram. Ela deu as costas à família, que permanecia em choque, e caminhou em direção à porta. Cada passo era um ato de libertação. As acusações, as lágrimas de raiva, os olhares de desprezo, tudo se desvanecia diante da certeza que habitava seu coração. Ao sair da casa, Maria Flor sentiu o sol aquecer seu rosto. O sertão estava ali, vasto e acolhedor, esperando por ela. E em algum lugar, Zé Trovão também a esperava. Ela havia enfrentado o julgamento de sua família e saído vitoriosa. Havia defendido seu amor e sua verdade. O confronto final com sua família foi doloroso e libertador. As palavras cruéis que a haviam aprisionado por anos foram finalmente desfeitas pela força de seu próprio coração e pelo amor de um vaqueiro que a viu além das aparências. Maria Flor, a mulher que a família chamava de seca demais para amar, provou a todos, e principalmente a si mesma, que seu coração era um jardim secreto, capaz de florescer mesmo no mais árido dos terrenos, regado pelo amor incondicional. E a partir daquele dia, sua jornada não seria mais de busca, mas de construção de um futuro onde o amor e a verdade seriam seus únicos guias. O sertão, testemunha de tantos amores e desamores, prepara-se para um evento que, embora simples, seria grandioso em seu significado. A notícia do confronto de Maria Flor com sua família e de sua decisão inabalável de permanecer ao lado de Zé Trovão havia se espalhado, criando ondas de choque e admiração por toda a região. Ela, a seca demais para amar, não apenas estava amando, mas estava disposta a lutar por esse amor. A data do casamento foi marcada sem grandes alardes, sem o luxo e a pompa que outras famílias buscariam. Zé Trovão, fiel à sua natureza, não era homem de festas grandiosas, e Maria Flor, em sua nova autenticidade, não desejava nada que não fosse a verdade de seu sentimento. A cerimônia seria simples, um reflexo da vida no sertão, genuína. Sem frescuras, mas profundamente significativa, não haveria convites formais, apenas a notícia que correria de boca em boca. Quem quisesse abençoar a união de Maria Flor e Zé Trovão seria bem-vindo. E surpreendentemente, ou talvez não, muitos quiseram. A história de Maria Flor havia tocado alguns corações da comunidade, aqueles que viam além das fofocas e reconheciam a coragem de uma mulher que ousava ser feliz à sua maneira. No dia do casamento, o céu estava de um azul límpido e profundo, o sol aquecendo a terra com uma ternura incomum. A cerimônia seria realizada em um pequeno descampado, perto da fazenda de Zé Trovão, sob a sombra imponente de um juazeiro centenário. O mesmo onde Zé Trovão havia revelado a Maria Flor suas próprias dores e onde a havia abraçado com uma ternura que curara suas feridas. Maria Flor, com suas próprias mãos, bordou seu vestido de noiva. Não era um vestido branco tradicional, mas um de algodão cru, simples, adornado com delicados bordados de flores do sertão, menos mandacarus, umbuzeiros e flor de São João, cada ponto uma lembrança dos presentes que Zé Trovão lhe dera e das palavras que a haviam libertado. Ela estava com os cabelos soltos, presos apenas por um pequeno arranjo de flores secas, presentes de seu amado. Quando ela surgiu, caminhando pelo pequeno corredor improvisado, guiada por um dos poucos vaqueiros amigos de Zé Trovão que aceitou levá-la ao altar, um pequeno pedestal de pedras empilhadas, um silêncio reverente caiu sobre os poucos presentes. Maria Flor,
antes tão pálida, reservada, agora irradiava uma beleza que vinha de dentro, uma luz que a transformava. Seus olhos de mel brilhavam com uma felicidade serena, e em seus lábios despontava um sorriso que nunca antes fora tão verdadeiro. Zé Trovão a esperava, de pé, sob a sombra do juazeiro. Ele estava com sua melhor roupa de vaqueiro, limpa e engomada, mas seu chapéu de couro e suas botas já gastas denunciavam sua essência. Ele não era um homem elegante, mas sua presença era imponente, cheia de uma dignidade que Maria Flor amava. Ao vê-la se aproximar, um sorriso lento e profundo surgiu em seus lábios, um sorriso que só ela conhecia. Reservado para os momentos de maior ternura, não havia um padre, mas um velho rezador da comunidade, um homem de fé simples e coração puro, que se dispôs a abençoar a união. Suas palavras eram diretas, sobre a força do amor, a resistência do sertão e a bênção de Deus para os que se encontram na adversidade. Não havia sermões sobre decência ou família, apenas sobre o compromisso de dois corações. Quando chegou a hora dos votos, Zé Trovão olhou para Maria Flor, seus olhos escuros fixos nela. Maria Flor, ele começou, sua voz grave um pouco embargada pela emoção. Eu, Zé Trovão, te aceito como minha mulher. Prometo te respeitar, te proteger e te amar, do meu jeito bruto, mas verdadeiro, por todos os dias da minha vida. Que o sertão seja testemunha do meu amor. Maria Flor sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos, mas as conteve. Sua voz, ao responder, era um sussurro, mas carregava a força de todas as suas experiências. Zé Trovão, eu, Maria Flor, te aceito como meu marido. Prometo te amar, te cuidar e te acompanhar, com toda a força da flor do mandacaru que floresce no deserto, por todos os dias da minha vida. Que o sertão seja testemunha do meu amor. O rezador abençoou a união, e os poucos presentes aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos. Zé Trovão se inclinou e a beijou. Não um beijo de novela, mas um beijo firme, de compromisso, que selava anos de busca e de dor. Maria Flor sentiu o calor do beijo, a certeza do amor que ele representava. Não houve grande festa, mas a comida e a bebida foram compartilhadas com alegria. As pessoas se misturavam, algumas ainda com olhares de curiosidade, mas muitos com um respeito visível pela coragem daquele casal. A família de Maria Flor não estava presente. A tia-avó Bem-vinda havia se recusado a comparecer, incapaz de aceitar o que considerava uma desonra. Mas a ausência deles não diminuiu a alegria de Maria Flor. Pelo contrário, apenas ressaltou a liberdade que ela havia conquistado. Maria Flor, antes a seca demais para amar, sorria, uma flor desabrochando em seu esplendor. Ela dançava com Zé Trovão, agora seu marido, sob o céu do sertão, sentindo-se completa e amada. Zé Trovão, o vaqueiro bruto, a olhava com uma ternura que só ela conhecia. Seus olhos cheios de um amor que transbordava. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro não se encaixa em padrões, não segue regras, e muitas vezes nasce nos lugares mais inesperados. A história de Maria Flor e Zé Trovão era um hino à resiliência do coração humano, a capacidade de encontrar beleza e afeto onde a aridez parecia reinar naquele dia de casamento. Sob o céu estrelado do sertão, em uma cerimônia simples e tocante, Maria Flor e Zé Trovão uniram suas vidas. Não houve grandes festas, mas o amor que os unia era grandioso. Maria Flor, antes a seca demais para amar, sorria, uma flor desabrochando em seu esplendor. Zé Trovão, o vaqueiro bruto, a olhava com uma ternura que só ela conhecia, selando para sempre a promessa de um amor que a todos ensinaria sobre a verdadeira face da força e da entrega. O sertão, com sua vasta imensidão, testemunhava o nascimento de uma nova lenda, a lenda da flor que encontrou seu regador no mais improvável dos corações. Os anos que se seguiram ao casamento de Maria Flor e Zé Trovão desenrolaram, sei sob o céu vasto do sertão, tecendo uma tapeçaria de vida que desafiava todas as previsões. A pequena casa na fazenda de Zé Trovão, antes um refúgio solitário, tornou-se um lar cheio de vida, risos e o cheiro bom de comida caseira. A Maria Flor, seca demais para amar, não apenas amava, mas florescia em um esplendor que poucos imaginariam. Ela se tornou a senhora da casa e da fazenda, sua calma e inteligência, se mostrando virtudes inestimáveis na gestão da propriedade e no cuidado com o gado. Zé Trovão, por sua vez,
continuou o vaqueiro forte e justo que sempre fora, mas com uma doçura e uma ternura que ele reservava apenas para sua Maria Flor. Ele a via não como uma esposa subserviente, mas como sua companheira, sua igual, flor que iluminava seus dias e acalmava seu coração. O casal teve filhos, um menino forte como o pai, com os olhos profundos de Zé Trovão, e uma menina doce, com a calma e a beleza serena da mãe. Eles cresceram ouvindo as histórias de seus pais, a lenda da Maria Flor que enfrentou a seca e a família, e do Zé Trovão que a amou como ninguém. A fazenda prosperou, os rebanhos cresceram, e o nome dele se tornou sinônimo de trabalho árduo, honestidade e, acima do tudo, de um amor que desafiava todas as convenções. A comunidade, que um dia os havia condenado, começou a vê-los com outros. A tia-avó bem-vinda, com o tempo, abrandou sua rigidez. A princípio relutou em aceitar a união, mas a persistência de Maria Flor em manter contato, aliada à prova inegável da felicidade da sobrinha, foi quebrando o gelo. Quando o primeiro neto nasceu, a velha não resistiu à doçura da criança, e aos poucos começou a visitar a fazenda, observando, em silêncio, a vida que Maria Flor havia construído. Nunca um pedido de desculpas, mas um reconhecimento tácito. As primas, que antes fofocavam e julgavam, eventualmente se casaram e tiveram suas próprias vidas, mas sempre olharam para Maria Flor com uma ponta de admiração e até mesmo inveja. Maria Flor, com sua vida autêntica e seu amor verdadeiro, havia conquistado algo que elas, presas às expectativas da sociedade, nunca alcançariam. Zé Trovão e Maria Flor construíram uma vida de respeito e carinho. A comunicação deles não se baseava em muitas palavras, mas em olhares, em gestos, em uma compreensão profunda que só o tempo e a aceitação mútua poderiam construir. Ele continuou trazendo para elas flores raras do sertão, cada uma delas um lembrete silencioso de seu amor. E Maria Flor, com as mãos que antes bordavam delicados tecidos, agora também cuidava da terra, da criação e de sua família com a mesma dedicação e paixão. A lida que os unira permaneceu um elo forte entre eles. Compartilhavam o trabalho sob o sol, o silêncio das noites estreladas, as esperas pela chuva e a alegria de vê-la cair. Zé Trovão continuava sendo o vaqueiro bruto para o mundo, mas para Maria Flor, ele era o homem que havia enxergado sua essência, o jardineiro de seu coração. E ela, a mulher da flor do mandacaru, era a prova viva de que a beleza e a força podiam desabrochar, mesmo nos terrenos mais áridos. Os anos trouxeram desafios, como as secas mais severas as dificuldades da vida no sertão. Mas Maria Flor e Zé Trovão enfrentaram tudo juntos, lado a lado, com a mesma resiliência que os havia unido. Seu amor não era de contos de fadas, mas um amor real, moldado pela dureza da vida, pela autenticidade e pela aceitação incondicional. Sua história se tornou lenda no sertão, um eco que atravessava gerações. Contava-se sobre a mulher que foi chamada de seca, mas que floresceu no deserto, sobre o vaqueiro bruto, que a amou como ninguém, vendo nela a força e a beleza que os outros não podiam enxergar. A história de Maria Flor e Zé Trovão era um testamento de que o amor verdadeiro não vê imperfeições, mas encontra beleza na autenticidade de cada coração. Em seus últimos anos, sentados sob o mesmo juazeiro onde se casaram, com os netos, brincando ao redor, Maria Flor e Zé Trovão eram a imagem da paz. Ela, com os cabelos brancos, ainda mantinha o brilho sereno nos olhos. Ele, com um corpo curvado pelo tempo, mas o olhar ainda profundo e terno. Lembra, Zé Trovão? Disse Maria Flor, sua voz envelhecida, mas ainda suave. Quando me disseram que eu era seca demais para amar, Zé Trovão sorriu, um sorriso que lhe indugou os olhos. Eles não sabiam o que falavam. Maria Flor, seu coração era um segredo que só eu podia desvendar. E valeu a pena cada espinho para chegar até a sua flor. Maria Flor segurou a mão calejada de Zé Trovão, sentindo o calor e a segurança de seu toque. E naquele momento soube que havia vivido uma vida plena, amada de uma forma que transcendia qualquer expectativa. Ela, a flor do mandacaru, havia desabrochado, e ele, o vaqueiro bruto, havia sido o sol, a chuva e a terra que a permitiram florescer. E assim, no coração do Nordeste brasileiro, floresceu um amor que a todos ensinou que a verdade da alma é mais forte que qualquer julgamento, que a beleza reside na autenticidade e que a mais profunda e duradoura das paixões pode nascer onde ninguém jamais esperaria, deixando um legado de amor verdadeiro
que ecoaria pelas gerações, como o som de um trovão em meio à calmaria do sertão.